Nessa aula a gente vai tentar entender o surgimento, né, o aparecimento dessas coleções ligadas às grandes civilizações do passado. Né? Em que momento na história contemporânea, né, história aí do século entre o século XVIII e o século XIX, né, houve um empenho, né, no sentido da constituição dessas coleções. Como foi constituída essas coleções, quais os procedimentos, vamos dizer assim, do ponto de vista metodológico, né, que foram introduzidos, né, na obtenção desses objetos, para a gente entender como esses objetos eles migraram, né, da coleta, né, em alguns locais, justamente para os museus. E aí cabe justamente entender o papel de uma nascente ciência, né, aí no século XIX, que vai ter um papel fundamental nesse processo, que é a arqueologia. Né? Então, eu vou fazer assim um primeiro momento, né, para a gente tentar pensar antes desse processo, né, do surgimento da arqueologia, né, e depois como a arqueologia vai se desenvolver aí no século XIX e qual a sua relação justamente com a formação dessas coleções. Né? Então, a primeira questão que eu acho importante entender é que esses objetos antigos ligados às civilizações do passado, como a civilização egípcia, como civilizações na Mesopotâmia, as próprias civilizações, os próprios povos, né, a história dos povos da Grécia Antiga, da Roma Antiga, né, eles já vinham sendo, vamos dizer assim, encontrados, né, e colecionados por diversos colecionadores por diversos interesses. Desde a antiguidade. Então, assim, a princípio, sobretudo a partir da Idade Média, esse tipo de objeto que está ligado ao passado remoto dessas civilizações recebeu essa categoria de antiguidades. Então, o que são as antiguidades? Antiguidades seriam, né, esses objetos que têm, que vêm de civilizações muito antigas, do qual aquelas pessoas aí do século XVIII, século XIII, XIV, XV, não reconheciam que esses objetos não eram daquele tempo. Né? Eram objetos antigos, eram objetos dos tempos antigos, né? Das antiguidades. Então, na Idade Média, já há essa coleta, né, desses objetos para compor aquelas coleções que nós já falamos sobre elas, coleções de senhores, dos nobres. Né? Então, esse tipo de artefato já se fazia presente nas coleções. A questão é que esses artefatos, nesse período, eles não tinham, vamos dizer assim, nenhum tipo de informação. Essas informações eram muito genéricas, muito, né, soltas, né, em termos assim, de datação, de saber de que período específico era, porque o tempo passado era um tempo muito desconhecido. Né? Então se conhecia assim muito genericamente, né? O tempo dos Césares, o tempo dos antigos. Então essa questão da datação, que eu acho que é uma questão muito importante, a questão da periodização da história, ela vai se dar justamente aí no decorrer já dos tempos modernos. Né? Bem, um outro momento importante nesse processo vem no Renascimento. Né? O Renascimento, a gente sabe, foi um momento em que houve uma grande importância dada aos objetos, sobretudo do período clássico, né? Os objetos da cultura greco-romana. Né? Havia aquela ideia de que era importante restaurar essa cultura greco-romana, retomar ela. Né? Então há toda uma onda classicista, né? No sentido de trazer essas referências para a modernidade. E aí já a partir daí, sobretudo na Itália, né, em Roma, começa justamente já a formação de coleções que vêm desse tempo, né, desse período. Então esculturas, vários tipos de objetos nesse sentido. Mas é justamente aí, a partir do século XVIII, que a gente vai ter uma verdadeira mudança, né, uma mudança bem radical em relação a essas coletas do passado. Né? Então, no século XVIII, né, ou seja, a partir aí já em 1750 para o final do século XVIII,
há uma retomada dessa importância desses objetos, né? A gente tem pelo menos dois grandes, vamos dizer assim, dois grandes vetores dessa importância dada aos objetos antigos, né? O primeiro vem através da obra, né, e dos estudos, né, do historiador de arte e arqueólogo alemão chamado Johann Joachim Winckelmann, né? Winckelmann, ele vai ser considerado uma espécie de fundador da arqueologia moderna, né? Ele vai começar a estabelecer a tentativa de estabelecer uma periodização para a arte antiga, né? Então ele vai escrever um livro justamente tentando demonstrar, né, que determinadas esculturas, determinados grupos artísticos, né, são de um período diferente de outras que são de outro período mais antigo. Então ele começa a estabelecer essa periodização sobre a arte greco-romana, né? Então isso aí foi uma mudança muito importante, porque ele introduziu um método novo, que era justamente observar os objetos e perceber certas características estilísticas para dizer que aquele era parente do outro e era diferente de um antecessor, né? E ele pôde justamente, confrontando com os textos antigos, associar, né, determinados grupos de objetos a determinados períodos da história greco-romana. Então esse estudo é fundamental, né? O Winckelmann, ele vai ser, vamos dizer assim, um pioneiro, né, nesse estudo dessa cultura helenística, né, já moderna, né? Ele vai também ser considerado, né, uma espécie de pai da disciplina de História da Arte na Europa, né? E os seus escritos, né, o seu pensamento vai influenciar em grande parte todo o trabalho que vem posterior da arqueologia e da própria história da arte, né? Então essa figura tem um peso muito importante aí no século XVIII, né? O outro vetor que eu falei que era muito importante para a gente entender o século XVIII, né, é justamente as descobertas, né, possibilitadas pela expedição napoleônica ao Egito, né? A gente sabe que aí no final do século XVIII, né, já depois da Revolução Francesa, né, o general Napoleão está na sua incursão, né, nas suas guerras, né, contra a Inglaterra, e dessas incursões vai ser justamente incursões militares, vai ser justamente para o Egito, né? Então Napoleão vai levar um grande número de militares para ocupar o Egito, né, tomar o Egito. Era uma questão de guerra, né? Então a importância de tomar o Egito para deter o avanço, estabelecer um certo controle sobre o Mediterrâneo. Mas também nessa expedição napoleônica, onde havia vários navios que levavam esse exército, havia também cientistas, estudiosos, né, pesquisadores de várias áreas, né? Então Napoleão não estava só querendo ocupar o Egito e dominar militarmente o Egito, ele também estava querendo conhecer o Egito, né? E isso é muito importante porque essa expedição ela vai ser, apesar do fracasso militar, né, ela vai ficar ilhada no Egito durante anos, né, porque os navios vão ser destruídos pela Marinha Britânica. Aqueles que ficaram no Egito vão tentar justamente estudar o Egito, né, tentar ter uma compreensão do Egito, né, moderno naquele período. Mas essa busca para estudar o Egito, eles vão se deparar com um Egito totalmente desconhecido, que era o Egito Antigo, né? Então a gente estava aí no Egito otomano, naquele período, mas eles estavam descobrindo um Egito que não era daquele período, que não era daquele tempo, um Egito Antigo, o Egito dos faraós, né? Então essa ação, né, militar e científica e artística, né, do Napoleão, né, vai gerar todo tipo de conhecimento por parte desses viajantes, né, esse grupo que está com ele, né, cientistas e artistas,
que vão produzir uma série de informações sobre a estrutura das pirâmides, sobre a descrição de monumentos egípcios, sobre várias cidades antigas do Egito, né? Templos. Né? Então, isso vai ser importante porque vai gerar um livro, né? Chamado Descrições do Egito. Né? Ele vai ser publicado no início do século XIX, 1809 a 1828. Vai ser um livro assim que vai ter uma vendagem muito grande, vai popularizar o Egito na Europa e fora da Europa, né? Do Egito Antigo. Né? E nessa mesma expedição, o exército napoleônico vai encontrar uma pedra, que é a Pedra de Roseta, né? Aquela pedra conhecida, que tem aquelas inscrições, pelo menos 3 grandes inscrições de 3 períodos da história do Egito, né? Um hieróglifo, um Demócrito, eu acho grego, né? E apesar do conhecimento sobre o grego antigo e sobre o Demócrito, né? Não se tinha conhecimento sobre os hieróglifos. Né? Então era uma escrita desconhecida, ninguém conhecia, ninguém sabia escrever, falar sobre aquilo ali. E durante alguns anos, né, essa pedra vai ser, vamos dizer assim, empossada pelo exército britânico. Né? O exército britânico vai tomar a pedra que estava até então sendo descoberta pelos franceses e vai levar essa pedra lá para Londres. Hoje ela se encontra no Museu Britânico. Né? Mas antes dessa pedra ser levada para a Inglaterra, os franceses conseguiram fazer uma espécie de xerox, né? uma cópia, vamos dizer assim, uma moldura, né? Com papel que conseguiu passar informações dos hieroglifos do que tinha na pedra para o papel. Né? E essa cópia foi levada para a França. Bem, o fato é que essa vai ser um momento importante para tentar entender as escritas antigas egípcias. Isso vai durar anos, décadas, né, até Champollion decifrar, né, os hieroglifos, né, e começar justamente a fazer, como alguns autores vão fazer o Egito Antigo falar. Isso vai ser importante porque os trabalhos futuros vão começar a confrontar os achados materiais, né, encontrados nos locais, com esses escritos que estavam presentes nos templos, né, gravados na pedra. Né? E também no papiro e outros. Né? Bem, então esse impacto dessas duas grandes, desses grandes vetores que eu estou chamando aqui, vai ter uma implicação muito forte sobre aquilo que vai ocorrer no século XIX. Né? Então esse interesse pelo Egito, não só pelo Egito, mas depois também pelas civilizações clássicas, né? Troia, com o Schliemann, né? Olímpia, Creta, e outras cidades e outros povos, né, importantes dessa antiguidade. Então começa a haver essa busca para encontrar, né, elementos para entender esse passado remoto. Bem, como eu vinha falando, né, no século XIX há todo esse grande interesse aí por essas sociedades do passado. E já existem algumas metodologias, alguns princípios de leitura, né, para começar justamente a tentar entender esse passado. Né? É nesse momento que a gente vai ter o desenvolvimento da arqueologia. Né? A arqueologia, a princípio, a gente pode chamar assim, essa arqueologia do início do século XIX como uma espécie de proto-arqueologia. Ainda não é uma arqueologia estabelecida, bem definida, suas metodologias, né? E isso só vai se dar de forma mais, vamos dizer, mais clara, né, a partir de meados do século XIX, né, onde a gente vai ter os maiores progressos, e no final do século XIX é que a gente vai ter aquilo que a gente vai chamar de arqueologia científica. Né. Bem, então a gente tem que entender que antes da arqueologia se estabelecer como uma ciência, né, sobretudo através da atividade, né, uma das principais atividades da arqueologia era a escavação, né, escavar os terrenos em busca, né, desses artefatos, em busca dessas construções antigas. Né.
É claro que esses locais, sobretudo esses locais que eram templos antigos, eram palácios antigos, eles já haviam sido, vamos dizer assim, vítimas de uma série de ataques, né, daqueles chamados caçadores de tesouros. Né? Desde a antiguidade, por exemplo, isso já era muito comum. No Egito mesmo, a gente tem a violação de tumbas, né, desde a época dos faraós. Né? Os faraós já pensaram em fazer as construções das tumbas em locais muito secretos, muito desconhecidos, justamente para evitar esses saques, né, essas violações que eram muito comuns. E durante toda a história isso foi comum. Né? Mesmo no mundo, já no mundo contemporâneo, né, quando não havia violação de tumba em busca de tesouro, né, muitos dos objetos eles eram destruídos, ou eles eram, vamos dizer assim, sofriam algum tipo de intervenção justamente pelas demandas e pelos interesses do presente. Né? Então, por exemplo, era muito comum que alguns templos fossem degradados, né? Justamente para se obter material para construção civil. Então, cortavam-se pedras, cortavam-se parte dos templos, parte das antigas edificações, para construir novas edificações. Isso era muito comum até então. Né? E também, como a gente havia falado, a onda, né, de saques, de roubos de templos também continuava sendo muito comum nesse período. Né? Como a gente já havia falado, no caso do Egito, logo após a descoberta, a divulgação de Napoleão, houve um grande fluxo de interesse sobre o Egito. Né? Vai surgir o que os autores chamam de uma egiptomania, né? Uma busca, querer saber sobre o Egito. E querer também ter objetos do Egito. Né? E isso vai criar justamente um mercado, né? Vai começar a criar aí um mercado de antiguidades, o mercado de antiguidades egípcias. Né? Então essas peças antigas, sobretudo aquelas pequenas, né, estatuetas, elas começam a ser, vamos dizer assim, comercializadas, né, em vários lugares, sobretudo na Europa, né, e muitas pessoas pagando, né, preços assim, bastante significativos para a obtenção dessas peças. Né? A gente já falou sobre isso justamente na coleção do Freud lá, mais para o final dos 19. Mas isso já começa bem antes e esse mercado vai se aquecendo, né? E aí, claro, a quantidade de pessoas vasculhando templos, vasculhando todo canto que é possível encontrar essas peças, vão se tornando cada vez mais comum. Uma figura importante nesse contexto aí, que vem para o Egito justamente a serviço, ele vem para fazer uma coisa e depois ele termina fazendo outra, né? Era um aventureiro, né, italiano chamado Giovanni Battista Belzoni. Né? Então Belzoni ele vai para o Egito a convite do Pachá, do Mohammad Ali, que era o Pachá do Egito, para desenvolver sistemas hidráulicos lá da irrigação do país. Né? E ele vai para lá, era um cara assim, que era bastante eclético, né? Tinha várias... Ele vai para lá, para o Egito, só que ele começa a ver que essa questão da busca, né, por esses objetos antigos egípcios estava em moda, estava em curso, e ele resolveu justamente começar a atuar nesse campo. Né? E ele vira um grande descobridor de vários túmulos. Né? Ele começa a percorrer, né, não só o Cairo, mas ele vai descendo o Nilo e vai em várias cidades antigas e vai atrás desses templos, dessas tumbas, dessas pirâmides, atrás desses tesouros, vamos dizer assim. E aí ele vai formando uma coleção pessoal dele e ele também vai negociando isso também fora Bem, e é nesse contexto que ele vai, justamente com o cônsul inglês, né, ele resolve fazer recebe alguns recursos para justamente em busca de alguma dessas peças para que elas fossem justamente doadas, né, para a Inglaterra, para a formação, para a composição dos museus de lá. E ele vai encontrar justamente uma cabeça, né, que era fazer parte de uma grande escultura, um pedaço, a cabeça, né, do Ramsés
II, né? O faraó egípcio, né? E ele, essa peça é de tonelada, né? E ele leva essa peça, consegue arrumar pessoas lá no Egito para levar essa peça até o rio, e embarcar e levar essa peça para Londres. E essa peça vai para Londres e se torna também uma das peças egípcias importantes, né? Que hoje continua, né, no Museu Britânico. Então essa peça foi meio que uma doação, né? O sistema era muito dessa forma, né? Se pedir autorização para as autoridades egípcias, otomanas, né? Então eles concediam ou não. No caso, quando eles concediam, eles concediam chamar de firma, né? Que era uma autorização para que você pudesse não só explorar aquela região, algum recurso ali, no caso desse tipo, mas até para contratar pessoas para trabalhar para você, né? Então, era uma autorização que as autoridades permitiam que esses estrangeiros fizessem lá, né? É claro que para os egípcios nessa época, esses objetos não eram valorizados, né? Na verdade, não havia nenhum interesse maior, né? Nenhum sentido que relacionasse a questão de uma importância de uma civilização antiga, né? Coisas desse tipo, né? Na verdade, eles não tinham, né, nenhum grande interesse por isso. Então, esses objetos alguns deles, né, foram sendo levados, e durante o tempo esse comércio, né, vai se tornando forte aí no Egito, né? Um outro aspecto importante que a gente já havia falado, né, é justamente a descoberta da escrita egípcia antiga, né? Com a descoberta dessa escrita, quando ela começou a ser decifrada, e quando os estudiosos europeus começaram a conseguir ler isso, né? Então algumas pesquisas começaram a ser realizadas no sentido de confrontar o texto escrito com os achados arqueológicos, né? Uma das obras mais importantes justamente nesse contexto aí vai ser a obra, né, de 1849, né, já na virada aí, na metade do século XIX, de Karl Lepsius, né, que era um filólogo alemão, né? Esse Lepsius, né, ele vai fazer uma expedição, né, no Egito e Sudão, e ele vai publicar uma obra chamada Cronologia Egípcia, né? Nessa cronologia egípcia, ele estabelece uma cronologia a partir das dinastias egípcias. Ele consegue ler os hieróglifos e começa a dizer, olha, essa primeira dinastia foi essa, a segunda foi essa, a terceira foi essa, e começa a relacionar temporalmente. Isso aí é muito tempo, assim, antes de Cristo, né? Então esse conhecimento desse passado muito antigo praticamente era desconhecido. Então era a primeira cronologia do passado que servia de referência para a gente pensar outras cronologias de outras sociedades. E esse trabalho foi fundamental justamente para começar a ver que essa história, existe uma história muito antiga, a história desses povos antigos, né, egípcios, e que ela tinha uma longa história, né, de séculos aí, né, desde o terceiro milênio até os séculos mais recentes, né, e que poderia ser restabelecida a partir dessa cronologia. Ok. Nessa metade do século XIX, já à frente agora vamos dizer assim, dos estudos no Egito, né, tem um francês, um cara chamado Auguste Mariette, né? Ele vai ser um cara importante no sentido desses estudos, né, da cultura, da civilização egípcia, né? E também porque ele vai ser importante na fundação, né, do museu no Egito, o Museu do Cairo, né? Então, aí já estamos na metade do século XIX, as autoridades egípcias não veem mais da forma que vinha lá no início do século, que esses objetos eram triviais, eles podiam ser levados e não ia ser muito, não teria muito problema. Agora não, as coisas já foram mudando, né?
cada vez mais havia uma consciência de que aqueles objetos, né, eles eram importantes para o país, né, eles constituíam monumentos do passado e que deviam ser guardados e que deviam ser, vamos dizer assim, regularizadas as suas formas de saída do país. Não podia ser como estava sendo, né, até então, essa saída assim quase que predatória, né? Então a criação de um museu no Cairo era no sentido de, pela primeira vez, os próprios egípcios, através, claro, de uma inteligência francesa, começar a construir, vamos dizer assim, meios de manter esse patrimônio, que é depois de chamar de patrimônio, né, esses objetos no Egito, e evitar essa dispersão, né, e dar importância a esses objetos como deveria ser dado.